Olá para todo mundo que nos ouve, menos para você que vai se enganar fazendo resoluções de ano novo para 2020. Está no ar o 29º episódio do podcast 098. Me chamam de Exaú Romulo e estou na companhia de Ananda Marques, cientista política e criadora da página do Orkut Eu Amo Duda Beat. Olá, minha gente, é um prazer estar aqui no último episódio do ano, desta temporada, e eu vou aceitar esse título porque eu amo Duda Beat, e se Duda Beat existisse enquanto artista na época do Orkut, eu com certeza teria criado esta página. No programa de hoje, o último Ananda dessa segunda temporada, vamos fazer uma retrospectiva sobre a política na última década, a década de 2010, e também vamos falar sobre os fatos que marcaram o Brasil no ano de 2019 e sortear um livro do Paulo Coelho para o infeliz ouvinte desse programa que vai ganhar esse prêmio aí. Esse daí eu acho que é fake news. A década de 2010 a 2020 está chegando ao fim e a gente programou aqui para esse primeiro bloco, Ananda, um breve resgate de o que foi que de principal aconteceu tanto no Brasil como no mundo, fatos políticos que ajudam ou que vão ajudar a gente a olhar para esses 10 anos e entender o que foi que aconteceu, o que foi que mudou. A gente separou aqui uma reportagem especial que o Nexo fez a respeito desses 10 anos. E a gente tinha aí um cenário muito diferente do que nós encontramos hoje. A gente tinha aí Barack Obama na presidência dos Estados Unidos, era o primeiro negro na história. Nós tínhamos Dilma Rousseff sendo eleita a primeira mulher presidente do Brasil. A gente tinha aí uma expectativa de que a alternância do poder dentro das regras democráticas, à exceção da Venezuela, fosse se consolidar na América Latina. E a gente teve aí também, para citar como considerações iniciais, uma Primavera Árabe em 2011, ou seja, havia aí um levante popular da sociedade civil pedindo mais participação, pedindo mais espaço dentro das instituições políticas. E aqui no Brasil, especificamente em 2003, que a gente chamou de Jornadas de Junho, começou lá por causa do transporte público, acabou se desembocando num grande movimento nacional contra a corrupção, e ali muita gente acha que foi a esquina que nós viramos para um contexto político autoritário e de extrema-direita. Pois é, o ano de 2010, por exemplo, o mundo era outro, né? A gente tinha também, nos aspectos tecnológicos, uma outra lógica. Ainda não tinha se disseminado tanto essa questão das redes sociais, até porque foi quando os smartphones, de fato, foram ganhando espaço na sociedade, né? Quando a gente trocou os nossos telefones com botões e um acesso à internet bem limitado, a gente começou a trocar isso por smartphones que não tem mais botão, é uma tela de touchscreen. Isso tem um impacto cultural. E o 3G, depois o 4G, a gente já tem aí a previsão do 5G para chegar no Brasil, por exemplo. Então, essa ideia de conectividade, ela ficou muito forte nessa década. E isso mudou a lógica das pessoas, inclusive, se relacionarem. Começaram a ser criados aplicativos de relacionamento online ao vivo, né? Tipo Tinder, enfim, e aplicativos semelhantes. E o mundo é outro. Em 10 anos, o mundo é outro. Se a gente tem numa perspectiva histórica de que o tempo, ele leva muito mais tempo para contar, talvez nesses 10 anos o tempo contou muito mais rápido. Então, Ananda, a gente tem aí, nessa década de transformações, a vida social e a vida política passando por diversos estágios, né? Como você bem colocou, a velocidade em que esses aspectos têm se transformado mudou a forma como a gente enxerga o mundo, acho que a forma como a gente se conecta com as pessoas, a forma como a gente se comunica, como nós escolhemos os nossos governantes. Acho que a nossa relação com a internet, ela foi extremamente amadurecida nesses últimos 10 anos e nós mudamos alguns
paradigmas em torno disso. Eu acho que você coloca bem essa questão dessas mudanças tecnológicas. É importante também ressaltar que os serviços de streaming meio que tomaram de conta de tudo, né? As pessoas pararam de ter a televisão a cabo como um único meio de entretenimento fora a TV aberta. Hoje, acho que você consome cada vez mais programas dentro de um cardápio muito variado, mas muito seletivo ao mesmo tempo. E como esses gostos acabam se refletindo em outros aspectos da vida das pessoas. E na política, por exemplo, às vezes eu fico meio chocada de que é isso, lá, né? A gente estava lá em 2010 elegendo Dilma, a primeira mulher presidente. Aí, nesses 10 anos, a gente teve impeachment, a gente teve um governo do Temer e depois a eleição de Bolsonaro. Então, acho que se lá em 2010 alguém tivesse dito, olha, daqui a 10 anos o presidente do Brasil vai ser o Bolsonaro, o Brasil vai estar numa crise econômica quase impossível de sair e, assim, se arrastando nessa crise, eu acho que as pessoas não acreditariam, porque 2010, inclusive, eu posso estar enganada, mas eu acho que aquela capa do The Economist que em 2009 mostrava o Brasil, né, decolando. E aí, depois disso, a gente conseguiu, pouco tempo depois, em 2013, ter uma capa do Brasil. Esse Cristo que estava decolando, ele caindo. Então, de fato, é uma mudança muito grande do que é o Brasil e de quais são as perspectivas. Por exemplo, se em 2010 talvez a gente era muito otimista para o que seria daqui a 10 anos, hoje, eu pelo menos não sou nem um pouco otimista. Eu acho que daqui a 10 anos a gente vai estar um pouco pior, se não muito pior do que a gente está hoje. Eu acho que, do ponto de vista político, lá no começo da década, havia uma expectativa muito grande de que aquelas mudanças sociais ou que o perfil, que a agenda de políticas públicas que o Brasil tinha, eu acho que o otimismo era de que elas fossem se consolidar, de que a gente finalmente conseguiria encontrar um rumo ali para combater desigualdade, combater pobreza. Só que aí vieram os escândalos de corrupção, veio o fato de que a gente não conseguiu assentar um modelo de transição democrática entre PT e PSDB. A gente viveu aí, entre o impeachment do Collor, a gente não teve essa passagem do poder de volta. A gente teve PSDB com Fernando Henrique Cardoso por 2 mandatos, Lula 2 mandatos, e aí teve a Dilma que não concluiu o seu mandato. E o Juan Lins, que é um cientista político, eu não vou lembrar o título do livro, se você lembrar aí pode falar, mas ele tem um livro sobre democracia na América Latina que uma das questões, um dos marcos que ele diz é, olha, a democracia, ela está consolidada quando o grupo A passa a faixa para o grupo B e o grupo B passa ou para o grupo A ou para um grupo C, respeitando o resultado da eleição, né? Não basta somente o PSDB ter passado a faixa presidencial para o PT. O fato de que o PT ganhou mais uma eleição com Dilma e aí, portanto, não houve essa alternância de poder, isso já era um indicativo de que ia dar problema e deu, tanto que o impeachment, que é uma ruptura democrática da forma como ele aconteceu, demonstra que o poder foi passado para outro grupo de forma não democrática. E aí, quando vem esse grupo C, que no caso representa o Bolsonaro, ser eleito, aí a gente tem, de fato, né, as instituições democráticas brasileiras, elas estão sendo corroídas de forma cada vez mais acelerada. Em alguma definição mínima que a gente pode ter de democracia, com todas as ressalvas e críticas que se faz, a gente pode dizer que um regime democrático é aquele em que os partidos aceitam perder a eleição, né? Ou seja, você reconhece que o resultado daquela eleição foi legítimo, você não foi vitorioso, mas você tem a expectativa de que existirão eleições lá na frente que você poderá disputar de novo. Acho que a gente não passou por isso, havia uma expectativa muito grande, isso efetivamente não se consolidou. Acho que o próprio PSDB fez cálculos muito equivocados diante de como que essa transição se daria. Acho que o nome que chegou mais perto do PSDB a se tornar um presidente depois do Fernando Henrique Cardoso acabou se dissolvendo num personagem menor, que foi o Aécio Neves, e o PT, por sua vez, apostou de que a sua hegemonia seria suficiente
contra um discurso autoritário e antidemocrático. Isso acabou não se concretizando e aí a gente viu a ascensão da extrema-direita no poder aqui no Brasil. Aproveitando o gancho de você falar da extrema-direita no Brasil, quando a gente pensa em quais são as perspectivas para a próxima década, né, de o que que se espera daqui para 2029, algumas análises já que eu li nessa matéria do Nexo, por exemplo, tem alguns pesquisadores falando, e eu particularmente concordo com eles, né, de que a gente ainda está numa onda ascendente dessa extrema-direita populista, né, desse nacionalismo populista, que é uma resposta aos efeitos da globalização, aos efeitos negativos da globalização. Então, é um nacionalismo que quer se defender contra imigrantes, daí a xenofobia, é um nacionalismo que quer se defender contra o desemprego, e aí tem, né, essa classe média que acabou perdendo poder de compra, ou essa classe C e D que acabou ficando desempregada, tem um ressentimento muito grande em relação a esse Estado, que eles consideram que esse Estado está defendendo somente as minorias identitárias, por isso há, sim, uma disputa ideológica de atacar essas minorias. Ao mesmo tempo, é contra também essa democracia liberal, que reconhece direitos individuais, daí vem esse aspecto religioso e moralista, que é uma moralidade que ela quer que o Estado tenha uma determinada moralidade, então ela é contra o pluralismo, e ao mesmo tempo é contra uma perspectiva de esquerda também, contra a ideia de comunidade que a ideologia de esquerda prega, né? Tem uma perspectiva aí de comunidade muito mais voltada para o aspecto religioso e não é de sociedade civil organizada, por exemplo. Então, a gente talvez a gente sai da Guerra Fria, na qual o mundo tinha uma ideologia binária entre a União Soviética e os Estados Unidos, ou era o bloco socialista ou era o bloco capitalista, e a gente sai desse mundo binário e a gente tá, talvez, no mundo, e de fato, nas relações internacionais, né, a gente fala que se transformou nesse mundo bipolar para um mundo multipolar, e em termos ideológicos também. A extrema-direita, a direita em si, ao longo dessa década, ela foi despontando como uma força política que entra no jogo democrático, mas não para fortalecer esse jogo democrático, para destruir ele, porque tem uma perspectiva autoritária, né? Então, acho que a gente não tem que esperar o melhor, a gente tem que se preparar para o pior, de fato, nos próximos 10 anos. Eu acredito que a gente está aí vivendo esse aspecto em que há aí um esforço muito grande para esse apelo de valores tradicionais, há uma incerteza muito grande com relação a onde que esses discursos identitários podem levar, né? E acho que a palavra que vai ainda nos acompanhar por muito tempo nesse cenário político é a palavra da intolerância, né? De todos os aspectos. A ideia de que a gente viveu aí nessa última década uma degradação moral de valores, como se em algum momento anterior eles tivessem sido mais dignos ou mais coesos ou mais cristãos, e aí a gente tava perdendo isso. E a ideia de que a gente vai recuperar esses valores através da política e através de um discurso eminentemente autoritário, acho que ainda vai nos acompanhar por muitos anos. Mas, Ananda, pra gente não ficar aí nesse baixo astral imenso, vamos também recuperar alguns outros fatos que marcaram essa última década. Por exemplo, lá em 2009, a Organização Mundial da Saúde declarou guerra a uma pandemia de gripe no planeta. Que gripe era essa, Nanda? Você lembra? A gripe suína, eu lembro. Inclusive, tinha esse negócio de álcool em gel e não podia ficar com o ar-condicionado ligado. Agora, você imagina Teresina, minha gente, como é que ficou? No Brasil, algumas aulas chegaram a ser suspensas nas escolas, as pessoas usavam máscaras. Eu, na época, morava no internato e chegou isso lá também, que não podia ficar com ar-condicionado, a gente tinha que assistir aula com as portas, né, as portas e janelas abertas, porque o medo, imagina, né, internato, se um adoecia, adeus. Então, teve isso. Lembrando que o presidente dos Estados Unidos, no começo do ano, era o Bush filho e só passou pro Obama em janeiro daquele ano. Além disso... Qual era a novela da Globo em 2009, Ananda? Na época que você ainda assistia a novela e tinha televisão. Caminho das Índias, que foi o clone dessa década, né? Se o clone foi em 2001 e marcou a televisão brasileira, a nova O Clone foi Caminho das Índias. Eu assistia alguns episódios só. Em 2009 a gente sofria
com Justin Bieber. Tinha só 15 anos. E você tem muita cara de que ouvia Justin Bieber, né? Não. Não? Esse crime eu não cometi. Não ouvia Justin Bieber, nunca gostei. Em março de 2009, Clodovil morria, Nanda. Que era Que foi deputado federal, sim. Quem mais? Quem mais morreu em 2009? Michael Jackson. 25 de junho de 2009. Já fazem Sim. 10 anos, Ananda. A gente também teve o acordo ortográfico, que até hoje eu não aprendi. Tu aprendeu nesses 10 anos aí que ele tá valendo? Não. 2009, Messi ganhava o seu primeiro troféu como melhor jogador do mundo. Olha só. Já foram quantos? Já perdi a conta. Alguns vários, eu não vou lembrar. 6. Iron tá dizendo aqui, já foram 6. Ó, outra coisa que rolou, aí não no ano de 2009, né, mas nesses últimos 10 anos, surgimento do Uber. É verdade. Além do Uber, depois outros serviços de transporte, assim. Além disso, a gente teve, né, a eleição do Trump, que marcou a política internacional, e junto disso o Brexit e, enfim, a eleição de outros políticos de extrema-direita. Essa coisa da cultura de vlogger, né, o youtuber, por exemplo, virou profissão ser youtuber. Uhum. Veja você. Veja você, se o cara chegasse lá pra mãe dele lá no começo da década e dissesse assim: vou viver gravando vídeos e colocando na internet e vou ser remunerado por isso, mãe. Ela não quer acreditar. Não quer acreditar. Outra coisa também é explosão das selfies, né? A gente, antes, quando ia tirar foto sua, não tinha câmera frontal, então ficava horroroso. Aí, quando inventaram câmera frontal, pronto. Você tinha que tirar várias fotos e daí olhar, não era? Exatamente. Ou então, quando você tava com um grupo de pessoas, tinha que tirar duas fotos. Isso. Uma, quem tava batendo primeiro, depois ia pra foto e meio que trocava, né? E a gente teve também a questão do meme, eu né? acho também. Gente, acho que meme existe desde sempre que existe internet, mas foi nesses últimos 10 anos que... Eu acho que a popularização dos dados móveis, porque a gente consumia muito internet em casa, quem tinha roteador. E aí eu acho que a partir do momento em que os celulares foram melhorando, e aí que aí você pode usar a internet mesmo estando na rua, né? Mesmo estando em trânsito, no ônibus, no carro, em qualquer outro lugar. E aí a gente meio que foi... a velocidade com que isso se processou foi incrível. Olha, a gente também teve a questão dos super-heróis na cultura pop, né? Sim. Que aí a gente teve os 10 anos, por exemplo, pra se chegar ao Guerra Infinita. Enfim, vários super-heróis. Você está falando como uma fã da Marvel, né? E eu sou. Ah, tá. Acho que é isto. Esses 10 anos foram muitas coisas. Provavelmente nós estamos esquecendo alguma coisa. Se vocês aí que estão ouvindo esse episódio, digam aí pra gente o que foi que nós esquecemos de falar nessa década. Vamos agora, nesse segundo bloco, Ananda Marques, fazer uma retrospectiva política dos fatos que aconteceram no Brasil, né? E vamos ver aqui como a gente conseguiu cobrir. Lembrando que a gente começou esse projeto em janeiro, né? E a gente conseguiu cobrir grande parte desses eventos. Vou agora perguntar para você. Lá em janeiro, Jair Bolsonaro, presidente, fez a sua primeira viagem internacional. Qual foi o destino, você lembra? Onde foi que ele nos fez passar vergonha lá no começo? A primeira vergonha internacional que o brasileiro passou foi Bolsonaro em Davos. E, inclusive, o primeiro episódio do podcast chama Do Maranhão a Davos, porque a gente fala sobre isso. Olha aí, que legal. Quem foi o primeiro ministro do governo a ser demitido lá em fevereiro? Gustavo Bebiano. A gente também falou sobre, né, a fritura pública do Bebiano. Acho que num dos primeiros episódios, não vou lembrar qual exatamente, mas a gente falou também. Lembrando que o Bebiano era o coordenador da campanha do Jair Bolsonaro e ele saiu do governo sob acusações de supostas irregularidades em campanhas eleitorais do PSL. A crise esquentou quando o vereador Carlos Bolsonaro chamou o Bebiano de mentiroso. Ananda, em março de 2019, um ex-presidente do Brasil foi preso e depois solto. Quem foi esse ex-presidente? Michel Miguel Elias Temer. Ele foi preso em São Paulo pela Operação Lava Jato do Rio. A ação era decorrente da Operação Radioatividade, investigação que apurou crimes de formação de cartel e prévio ajustamento de licitações. Em julho, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a sua intenção de nomear um de seus filhos para embaixador nos Estados Unidos. Aquele que sabe fritar hambúrguer. Isso.
e muito bem qualificado. A ideia não prosperou. Qual foi o embaixador escolhido? Nestor Foster. Ele aceitou em outubro a indicação e o Foster é reconhecido como um conservador e entusiasta da agenda de costumes do governo Bolsonaro. Ele também conta no currículo dele ser amigo de... Olavo de Carvalho. Que título, hein? Cara, cabe um bullying do futuro aí? Cabe. Vamos lá, Saila, então abrir um parênteses pro bullying do futuro. Bullying do futuro. Teu pai foi indicado para a embaixada por ser amigo de Olavo de Carvalho. Ananda, o que é isso, cara? Olha, não sei nem o que dizer. Lembrando que a gente, durante esse ano, também teve o imbróglio Tabata Amaral e PDT, né? Ela, assim como outros parlamentares, desobedeceram a orientação de seus partidos. Foram ao todo 19 dissidentes que tretaram com seus partidos por causa de que pauta, Nanda? Reforma da Previdência, né? Partidos que orientaram suas bancadas a votarem contrários. A gente teve esses 19 parlamentares que votaram a favor da versão final da reforma, né? Inclusive, a defesa que esses deputados fazem de si mesmos é que eles estavam votando uma versão discutida e uma versão mais branda, digamos assim, da reforma. Ananda, em agosto, o deputado federal Alexandre Frota, que foi um ferrenho apoiador da campanha do PSL, foi expulso desse partido. E agora ele não está mais no PSL. Para que sigla ele foi? Para o PSDB, que é quando você tira o que virou o PSDB, né? A gente estava falando sobre como o PSDB faz apostas equivocadas e hoje João Dória o dono do PSDB faz selfie com Alexandre Frota. Ananda, no final de agosto e início de setembro, a gente teve um conflito de um presidente com o Jair Bolsonaro. Que presidente foi esse que brigou com o Bolsonaro? O Macron, presidente da França, porque, inclusive, o Bolsonaro ofendeu a esposa dele. Paulo Guedes também ainda se meteu nisso. Enfim, foi um grande barraco internacional. E a gente continuou passando vergonha. Esse ano o brasileiro passou muita vergonha. Teve um parlamentar que, no final de outubro, disse a seguinte frase: se a esquerda radicalizar esse ponto, vamos precisar dar uma resposta. E essa resposta pode ser via um novo AI-5. Quem foi o elemento que proferiu essa frase? Eduardo Bolsonaro, deputado do PSL de quase São Paulo. Embaixador. Quase embaixador, filho do presidente Jair Bolsonaro. Daí você tira, né? Ele deu uma entrevista para a jornalista Leda Nagli, que não concederia essa entrevista caso o AI-5 tivesse sido aprovado. Em novembro, o presidente ficou sem partido. A Onda 17 acabou porque agora ele não está mais vinculado ao PSL. Ele anunciou que vai tentar registrar um novo partido. Que novo partido é esse, Ananda? Aliança pelo Brasil, que emula, inclusive, símbolos do antigo partido da ditadura militar. E estamos aí. Acho que, assim... Provavelmente ele vai conseguir aprovar esse partido. Já se tem notícia que as igrejas evangélicas vão ajudar na coleta de assinaturas. Então, minha gente, pode contar que esse partido vai existir e vai concorrer nas eleições de 2020. Ananda, depois de 580 dias preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi solto em novembro. Ele foi solto por quê? Porque o STF, né, determinou que a pena só pode ser cumprida após o fim dos recursos, né, que é o que diz lá na Constituição, que a pena ela só vai ser executada depois do trânsito em julgado. Nós conversamos isso no episódio 28 com o nosso especialista em judiciário. Ivo. E acho que no episódio do Marcelo Semer também foi falado um pouco sobre isso. Isso, exatamente. Olha, ou seja, aqui é informação, viu? Mas isso é um ponto negativo nessa nossa segunda temporada, porque nós recebemos 2 juízes aqui. É muito, né? Cara, de fato, eu inclusive vou até pedir desculpa para todo mundo que nos ouve aí, porque não era o nosso plano, mas, enfim, a situação do país é calamitosa. Antes da gente encerrar esse bloco, eu queria que a gente recuperasse aqui algumas tags que eu usei ao longo do ano, que é o Unbelievable Brazil Story of the Day, que a gente vai tentar... A gente não vai conseguir falar de todas, vamos tentar fazer um filtro aqui. E o outro que é o surrealismo governamental, é meio que um exercício que eu tenho feito para a gente não esquecer do tanto de coisa, do tanto de absurdo que a gente viu ao longo desse ano. Vamos lá. Então, dessa tag que fala sobre histórias inacreditáveis, né, do Brasil, tem aqui a questão da barragem de Brumadinho.
é inacreditável o que aconteceu de fato. A gente falou de Brumadinho num dos primeiros episódios também, a gente falou sobre isso, sobre o impacto, até porque como o Brasil já tinha vivido Mariana, é meio assim, como que pode ter acontecido de novo? Enfim, a gente ainda viu coisas absurdas, como o Bolsonaro chamar o pessoal lá de Israel, vieram, passaram 3 dias, no fim das contas não foi feito nada, e ele agradecendo aos israelenses e os bombeiros nada, enfim, teve isso. Queria lembrar que no dia 14 de fevereiro, um jovem de 19 anos morreu após ser imobilizado em um mata-leão por um segurança no hipermercado Extra, na Barra da Tijuca. Isso foi filmado. E, além disso, logo depois que ele morreu, começou, né, uma série de fake news falando que o rapaz era assaltante, etc e tal. Enfim, nada disso era verdade. Ele foi assassinado pelo segurança. E eu não quero nem perguntar o que foi que aconteceu com o segurança, porque a chance de impunidade é muito alta. A gente teve também um professor entrando armado na Secretaria de Educação do Distrito Federal, em 15 de março. É bom lembrar que lá em abril, 25 de abril, um filme do Banco do Brasil, tipo uma propaganda do Banco do Brasil, foi censurado pelo presidente, que mandou demitir o diretor de comunicação e marketing do banco, irritado com, abre aspas, Ananda, o excesso de diversidade da peça. Porque tinha pessoas negras. Em 22 de maio, Ananda, teve um desfile, isso foi incrível, um desfile na cidade de Cuiabá chamado Adoção na Passarela. Era um desfile para que as crianças que estivessem para adoção pudessem ser vistas e serem adotadas. E o desfile aconteceu num shopping center. Então as crianças basicamente desfilavam no cardápio e a mais bonita ou a que fosse mais simpática ia ser adotada. A gente teve também, no dia 23 de maio, o Supremo Tribunal Militar decidindo conceder liberdade aos 9 envolvidos na ação que resultou na morte do músico Evaldo Rosa dos Santos. Para quem não lembra, o Evaldo foi assassinado porque o carro dele foi alvejado com 83 tiros. E Ele estava com a família dele. Ele estava com a família dele, foi morto pelos policiais e o Supremo Tribunal Militar concedeu liberdade aos envolvidos. Lembrando que em 26 de junho, um piloto que fazia parte da delegação do G20 no Brasil foi preso com 39 quilos de cocaína. Até agora, nada aconteceu. Crime ocorre, nada acontece, feijoada no Brasil. Além disso, a gente teve também o presidente da República debochando do presidente da OAB, que teve seu pai assassinado pela ditadura, né? A gente teve isso também. Enfim, se for falar das frases, das falas de Bolsonaro, acho que todas são inacreditáveis. A gente também teve, né, o novo presidente da Fundação Palmares criticando o Zumbi, pedindo o fim do movimento negro. Teve isso também. A gente repercutiu num episódio aqui do programa. Ainda bem caiu essa nomeação dele, mas teve isso. Lembrando que em agosto o presidente Bolsonaro disse que ia parar de usar a caneta Bic porque ainda era daquela treta lá com o Macron. Que é francesa. Isso, que é uma marca francesa. Aí, em retaliação comercial, ele ia parar de usar. Olha, além disso, tem outra hashtag também que Exal usa no Twitter, que é o surrealismo governamental. Esse é muito bom, muito bom. Em 26 de junho, Ananda, o Itamaraty orientou os diplomatas a frisar que gênero é apenas o sexo biológico. A gente teve também, em 9 de fevereiro, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, assinando o decreto de exonerações, que ele basicamente, né, resetou o ministério. E aí ele teve também uma série de demissões no IBAMA, em vários órgãos que, você vê, isso lá no começo do ano, acabou, né, desembocando nessa destruição das instituições relacionadas à proteção do meio ambiente. Talvez a pauta que mais sofreu esse ano, não que mais sofreu, mas que sofreu de forma mais rápida, né, que a ladeira foi mais íngreme e a queda mais rápida, foi o meio ambiente. Porque o Salles, ele é muito bom nisso, inclusive. Então, Ananda, se mais alguém quiser contribuir com essa tag, eu tenho absoluta certeza de que o surrealismo governamental está com a temporada renovada para 2020.
Fizemos a retrospectiva da década, fizemos a retrospectiva do ano e agora vamos para a retrospectiva do que foi o podcast 098 nesse ano de 2019. A gente, lá em janeiro, sentou aí com esses caras e resolvemos tocar essa ideia. E hoje aí, 29 episódios depois, o que a gente tem? Olha, eu acho que desde o começo do ano a gente conseguiu modelar o programa para que ele tivesse uma cara, né? A gente foi testando alguns formatos, foi testando quadros, foi testando a ordem das falas e eu acho que a gente conseguiu chegar num formato que o nosso ouvinte, inclusive, já conhece, né? A pessoa que ouve esse programa já espera uma determinada ordem de fala e quadros e as pessoas têm participado bastante, têm interagido com a gente de forma bastante positiva. Eu acho que, assim, a ideia de nenhum de nós é formado em comunicação ou tinha qualquer experiência com isso, mas havia uma vontade muito grande de proporcionar para as pessoas uma leitura sobre os fatos políticos relevantes durante a semana. É sempre muito difícil a gente fazer essa coleta de informação, mas a gente queria também ir além só da notícia, né, de trazer algum nível de análise sem, que era o que a gente prometia lá no começo, sem essa ideia de que tá dando aula para ninguém ou tá querendo ser acadêmico demais. Eu acho que a gente conseguiu fazer isso e, apesar de dar muito trabalho, ainda é uma coisa que eu curto muito fazer. E eu acho também importante da gente ressaltar o quanto o trabalho do Cylon fez diferença na cara do programa, na cara e no som do programa, na verdade, né? Porque não é visual. E de como tanto a direção dele quanto a edição fizeram que esse fosse um produto agradável aos ouvidos, né? As várias dicas que o Cylon já nos deu em relação à voz, ao tom, ao ritmo e os milagres que ele faz com o que a gente fala, fizeram o programa ser muito elogiado no que diz respeito à qualidade do som. E, de fato, eu acho que é um diferencial do que a gente tem produzido, é o profissionalismo do Cylon e o talento que ele tem para isso. Eu queria também lembrar que, só reiterar o que você fala, que o trabalho do Cylon tem sido muito elogiado por pessoas que encontram a gente e que podcast 098 não somos só eu e você e nem o Cylon, né? Tem o Elton, Isso. Tem o Matheus, tem o Kainan. Ou seja, tem várias pessoas que trabalham ao longo durante a semana para que a gente possa trazer esse conteúdo aqui e, enfim, e que seja de fato agradável para que as pessoas ouçam, né? Eu não sou um ouvinte assíduo de podcast, porque eu fico achando que as pessoas ficam conversando como se elas estivessem num bar, sem muita objetividade. E a nossa preocupação é que o conteúdo seja muito claro, seja muito acessível, seja muito direto e não tenha muita enrolação, né? Que a gente não fique aqui como se a gente estivesse, sei lá... divagando. Ou fazendo as pessoas perderem o tempo delas. Vamos pro Caixa de Recados. Olha, eu acho válido a gente agradecer aqui o Igor Arrigol, o Igor Almeida, que ele comentou o episódio 28 de forma muito detalhada, né? Ele trouxe, inclusive, gráficos, porque Igor tá morando na Europa, então ele tá bem por dentro do que tá rolando na política lá. E ele ainda falou o seguinte: acho que finalmente consegui acertar a pronúncia do sobrenome do Ivo. Eu acho que essa foi uma contribuição importantíssima do programa para a humanidade. Quem tiver ou quem errar a pronúncia do nome de Ivo, que eu não vou falar aqui de novo, basta ouvir o episódio 28 e aí vocês vão conseguir acompanhar com todo o cuidado. Queria mandar um abraço pro Heiler Vogel, não sei. A bio dele é feio, pobre e com os pés rachados. A gente teve também a Jess Gaspar falando o seguinte: sou obrigada a discordar de AB Marques. AB Marques sou eu, porque eu adoro panetone. Eu gosto de panetone, gente. Eu acho que vocês não entenderam qual é o meu ponto em relação a panetone. Calma, tu fala a tua arroba como AB Marques? Não é AB Marques ali. Pra mim é, pô. Tá bom, então. Ela também elogiou a vinheta do Responde Cientista Político. Ficou 10 de 10, viu, Cylon? Mandando um abraço aqui pra @berreca__, que fala: me questionando o que eu fazia da vida antes de escutar o podcast 098. E ela novamente falou o seguinte: e eu que esqueço de baixar os episódios dos podcasts que quero escutar durante o dia, e pra não ficar sem, tô segurando a maratona de podcast 098 e durmo com essa, tudo no pacote de dados. Eu acho que ela merece aqui um abraço, porque gastar seu pacote de dados conosco Caraca, é muita coisa. Drogas pesadíssimas.
Mandando abraço pra Giza, @Giza Castro, que falou: eu estou simplesmente maravilhada pelo podcast 098, parabéns aos envolvidos. Olha aí, Ananda, que é isso, cara. E aí, a gente tweetou hoje, né, falando, olha, hoje é a última oportunidade do ano pra vocês mandarem abraço pra @ que vocês gostam no podcast 098. E a gente teve algumas respostas aqui. @Asa de Vento mandou um abraço da década, ó. Abraço da década. Vai agarrar. Pra Melo com 2L, que é a Caramelo, que quando eu conheci no Twitter, eu achava que o nome dela era Mademoiselle. Só depois que eu entendi Caramelo com 2L. E Caramelo que fez participação nessa temporada também. Ela disse: eu quero retribuir o abraço pra Asa de Vento, mais uma pessoa bonita que o Twitter me trouxe, assim como os locutores deste programa de rádio. Que é a gente, eu acho? Acho que é. Ah, tá bom então. Quem mais, Ananda? Jess Gaspar mandou um abraço também pro Amigos de Pintacilgo e aos apresentadores deste podcast que eu tanto gosto. Olha aí, que legal. R_Desterro falou: abraços ao Rômulo, te prepara pra uma surra de hoje. #Timberou. Se vocês estiverem ouvindo isso até as 19 horas, eu vou disputar uma partida de tênis de mesa, vulgo ping-pong, com Desterro. Depois eu conto o resultado. Mandando abraço pra Empadão Desgovernado, que aí tá mandando aqui emojis de carinha feliz com corações ao redor. Mandando abraço pra Viviane Cardoso, que dizendo assim: meu abraço vai pra vocês, lindos do podcast 098. Eu acho que é isso. Alguém mais que estamos esquecendo? Enfim, se a gente esqueceu você, não posso fazer nada, a gente vai voltar aí. Quando voltaremos, Ananda? Ano que vem, algum dia do ano que vem, provavelmente depois do carnaval. A gente já tem aí um calendário, a gente vai divulgar isso no Twitter, enquanto lá a gente tá discutindo algum outro formato em que a gente pode aí entrar em contato com vocês, mas via de regra, assistam aí os episódios anteriores, ou então vamos fazer outra coisa, desliguem a TV, vão ler um livro. Ananda, considerações finais. Olha, eu quero agradecer a todo mundo que ouviu, agradecer a equipe do programa, agradecer ao Exaú Rômulo, que temos dividido aqui o microfone, e dizer que ano que vem tem mais. Só uma última consideração, eu vou fazer aí o resgate de todas as trilhas que tocaram nos intervalos dos blocos dessa segunda temporada. A gente tem a playlist com as músicas da primeira temporada, eu vou fazer da segunda, a gente tem um trabalho muito grande com isso. Não sei se vocês já repararam, mas não tocam as mesmas músicas, com exceção da apresentação, tocam sempre 3 músicas diferentes. Elas refletem um pouco do que a gente gosta de ouvir ou tem experimentado ao longo desse ano. E a última música é talvez a minha música favorita do ano, que é a do Andrew Bird, Manifest. Well, I'm coming to the edge of the widest canyon, my companions dear. Lembrando a todos que o podcast 098 é uma idealização de Exaú Rômulo e Ananda Marques. A produção é de Elton Aragão e Matheus dos Anjos, o design de Caino Oliveira, edição e direção Cylon Souza. You whispers death in your ear. Oh, don't pretend you can't hear. Don't pretend you can. I can hear you tender, oh, still digging for everything that's more.